Então, antes que eu me esqueça, o vídeo é para falar sobre a questão de sobre os mandamentos e se eles deveriam, no caso, ser falados, porque eventualmente eu teria aí tá, ido para uma outra doutrina, supostamente, para eventualmente me livrar da responsabilidade. Eu vou continuar esse argumento, mas só para dizer que para mim o argumento já basta para os argumentos que eu já expus. Não houve uma intenção dolosa, omissiva, no sentido de deixar. Eu vou explicar isso melhor, né? De eventualmente deixar de fazer a pregação porque é uma coisa que eu sabia que deveria ser feita e não fiz. Não era isso. É uma coisa que eu achava que não precisava ser feita, reconhecia a possibilidade de novas informações, achava que não precisava, tanto pesquisa quanto a própria pregação em si. Então, eu achava que não precisava. Então não é uma coisa que eu achei que deveria fazer e não fiz, é uma coisa que eu achava que não precisava. Então, como isso era a minha condição mental, que gerava o que levava a essa probabilidade. De repente não era uma probabilidade, mas eu achava que era. Né? Como eu achava que era uma probabilidade, eu tive a tendência desse pensamento. Ele, no final, poderia estar errado por outros motivos, mas eu reconhecia a possibilidade de haver novas informações. E de falar, mas aí poderia ser um dever a pesquisa. Eu não disse que eventualmente eu não faria pesquisa. Né? A questão da pesquisa era uma possibilidade, e receber novas informações sobre isso era outra possibilidade. Quer dizer, o fato de eu poder receber novas informações é o que também, no caso, justifica o meu pensamento. Mas além disso, não, eu não fiz, eu não estava nessa condição mental de, não, eu sei que devo fazer e não faço. Não, eu acho que não precisa fazer. Eu não acho que é um dever fazer. Né? Eu não estava nessa probabilidade, nem achava isso provável. Mas reconhecia a possibilidade de novas informações. Então, quer dizer, né? E só o fato de poder receber novas informações é o que, no caso, vamos dizer, livra aí de responsabilidade. Além também da possibilidade de pesquisa. Tá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que daí diz sobre a questão de que eu teria, sim, porque eu poderia eventualmente buscar, no caso, outra doutrina para me livrar da responsabilidade se eu achar outra doutrina mais correta. Né? Não há problema, eu teria que achá-la mais correta. Tem outras coisas aí, mas por achar mais correta eu posso mudar de doutrina para um momento que eu queira. Né? E se eventualmente eu posso desejar não ter responsabilidade por isso, mas tenho que preferir outra doutrina por achá-la ali mais correta, ou por outros motivos. Então essa questão temática. Acontece que eu também disse que justamente não, a questão de que não é qualquer questão de fala dos mandamentos e que eu eventualmente não quisesse responsabilidade, não era para eventualmente deixar de ser responsável. Então, mas não há contradição aqui. Porque o que acontece? Se eventualmente eu, no caso, pesquisasse e recebesse novas informações novas, caracterizando a questão da responsabilidade dos mandamentos, mesmo que eu não quisesse assumir ou aceitar essa responsabilidade, eu aceitaria sem desejar. Então tem isso também. Né? Então não há problema nisso, porque eu poderia aceitar sem desejar isso. E é que tá, eu já trouxe também a questão eu já falei sobre a questão do desejo no canal. Poxa, é complicado, mas como é que você vai? Se eventualmente você, justamente, porque eu não queria pregar dos mandamentos, mas aí por mais de um motivo, de repente pela própria responsabilidade em si, pela própria maternidade espiritual, que eu posso rejeitar. Mas você abandonou? Não, porque eu prefiro outra doutrina. Então, não. Mas, se ainda se considerar, vamos dizer, a responsabilidade de alguma forma plausível e cabível, no primeiro ponto, mas eu também não desejaria a responsabilidade de maternidade, não só pelo conceito de maternidade, mas porque para mim, dentro dessa doutrina e dentro de outras, não se aplicaria a questão da fala dos mandamentos, porque seria uma doutrina que não estaria, porque para mim não sugeria os 10 mandamentos, então ela estaria fora dos 10 mandamentos, como de certa forma está. Ela se enquadraria em obediência parcial, eu não sabia disso no primeiro momento, mas ela não se enquadraria em obediência total. Então, esses pontos. Né? Mas assim, independente, porque se houvesse, e aí eu descobrisse uma plausibilidade da questão da pregação, no caso foi justamente o que eu provei depois, se houvesse uma possibilidade da pregação dos mandamentos em que eu não quisesse ser mãe espiritual, ou não que eu não quisesse ser mãe espiritual, mas eu não quisesse porque eu acho que não encaixa a fala dos mandamentos dentro desse contexto, mas mesmo assim tivesse que de alguma forma fazer, eu aceitaria a responsabilidade sem desejar. Não desejando a maternidade, mas se aconteceu, eu aceitaria, vamos dizer, o cargo, mas aí eu teria que ver a fala dos mandamentos.
Aí não adianta ser mãe espiritual, não, porque eu tenho que ver isso antes também, né? Se tem que falar dos mandamentos ou não. E se de alguma forma se caracterizar a responsabilidade, e de que não só isso, e de que você teria que falar dos mandamentos, eu aceitaria falar dos mandamentos mesmo sem desejar, mesmo sem ah, ah, achar ser correto, mas eu teria que saber por quê. Porque, justamente, eu teria que saber por quê, já que isso também, no caso, poderia ferir entidade. Se a entidade está dizendo que é correto por um motivo específico, mas eu não concordo com o motivo, mesmo que ele se aplique, eu, no caso, teria que aceitaria fazer, mas eu teria que saber o motivo, né? Eu teria que saber o motivo da questão. Porque se eu não sei o motivo, pode ser que justamente esteja acontecendo de ferir, no caso, a própria entidade espiritual, que de repente não desejaria que os mandamentos fossem falados, né? Se eventualmente a minha obediência é parcial. Então, esse encaixe aí, né? Não, é uma coisa que até, vamos dizer, daria para fazer, mas não sem motivo. Porque, então, explicando por que eu precisava de motivo. Independente, eu acho. Retornando, eu acho que é uma coisa que eu achei que era uma coisa que não precisava fazer, e essa era a minha condição mental. Não era uma coisa que eu achei que devia fazer e não fiz, não era isso. Né? Eu apenas reconheci a possibilidade de haver novas informações. E de pesquisa fica mais esse complemento em um canal.